perfeitamente bem vivido para a salvação de todos aqueles que cumpre cada uma dessas realidades que Jesus ensinou e também ensina para os outros a viver o mesmo. Vamos resumir claramente um tanto a palavra de Deus para nós, diante daquilo que precisamos entender para levar para a vida, é entender que nós fomos criados nessa liberdade perfeita que Deus quis. Mas não para tornar essa liberdade, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, um pretexto para a triste realidade da escravidão novamente. Não, ele já te libertou a mim de uma vez por todas. Se de uma certa forma, por uma ocasião ou outra, uma realidade ou outra, que hoje diz a primeira leitura com o autor sagrado do livro do Eclesiástico, embora sabendo que somos livres, nós temos toda essa liberdade de poder escolher também. Colocar a mão no fogo ou na água. Escolher o bem ou o mal, a vida ou a morte. Ah, padre, mas se Deus que criou, Deus que sabe profundamente o que realmente sou, muito mais do que eu me conheço, por que Ele então vai permitir que eu busque o mal? Ah, é a liberdade que Ele te deu. Agora, fazer o mau uso dessa liberdade é escolha minha e sua. Se hoje eu pergunto para vocês aqui, quem quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Levante a mão. Está dentro da criado por Deus para essa felicidade. E a liberdade minha e sua tende para poder buscar tranquilamente viver essa liberdade, essa felicidade. E achamos, encontramos tranquilamente. Agora é preciso saber o uso dessa liberdade, como de fato estou buscando vivê-la. Porque conforme eu estou vivendo, é que vai dizer lá no fim de tudo, se de fato vou ser feliz ou triste nesta vida. Feliz ou infeliz. Uma coisa é certa, Deus está aí, todo o tempo de nossa vida, dando-nos o que é necessário, fundamental de nossa vida, para que levemos aquilo que realmente for preciso na vida a um desfecho muito alegre de nossa vida, conforme Ele pensou desde sempre para nós. São Paulo, na segunda leitura, ele fala da sabedoria que não é aquela que o homem pensa ter, que de nada tem de sábio, porque aí podemos dizer, é uma simples e meramente esperteza que o ser humano tem, mas de sábio muitas das vezes nada. Porque a verdadeira sabedoria que de fato nós precisamos compreender que vamos ter na vida é aquela que tende para as realidades maravilhosas de Deus. Aquelas que realmente têm um desfecho na vontade de Deus, porque sabemos que é esta que de fato nos faz verdadeiramente sábios, felizes naquela sabedoria que realmente buscamos viver. E aí ele diz, quando dá sabedoria que realmente muitas das vezes precisamos compreender que temos que tê-la, se está difícil de saber, pede o Espírito Santo que realmente te conduza. Pede o Espírito Santo que, diz ele no final da leitura hoje, esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Ah, queres saber o que o coração de Deus quer de você, pensa de você, tem tudo para você? Peça ao Espírito Santo de Deus, que esquadrinha seu coração, vai no mais íntimo desse ser de Deus, para dizer a você e te conduzir, fazer de você aquilo que Deus quer. O grande problema é que nós queremos aquilo que de fato, tudo bem, humanamente pensando, é de fato o que facilita. É o que eu vejo, o que eu pego, toco. É aquilo que realmente, muitas das vezes, facilita diante da vida do outro, da minha mesmo, das coisas deste mundo. Mas enquanto realidade de fé, não está em nada disto. Não está em mim, não está no outro, nem tampouco nas coisas deste mundo. Se não for em Deus, de nada adianta. Então, peça, clama, suplica a moção, a graça desse Espírito Santo sobre você, sua vida, sobre os seus, para que tudo possa ir bem. E a vontade de Deus assim se realiza em nossa vida. O Evangelho, como diz, um tanto longo, cheio da grande maravilha que Deus sempre tem para revelar a todos nós através de seu Filho Jesus Cristo, mostra um tanto esse caminho que precisamos trilhar. Depois que Jesus, no alto do monte
ensinou aos discípulos, depois ao povo, à multidão, as bem-aventuranças como um programa de vida que, se a gente pegar cada uma delas, vamos ligando ao que hoje, de modo muito especial, ele fala no Evangelho, em relação a, aliás, não só o Evangelho, mas toda a palavra de Deus, em relação à leitura, à lei e também os mandamentos. Ele quer dizer, cada uma dessas bem-aventuranças, vivida, praticada e ensinada, leva à prática perfeita de cada um dos mandamentos que Deus vos deixou. E assim, vivendo, serás feliz tu e tua família, todos os seus. Então, é essa a realidade que nós precisamos ter da ótica do Evangelho de hoje. A prática das bem-aventuranças. Domingo passado, ele disse para nós aprendermos um pouco mais como viver essas bem-aventuranças. Ser sal da terra, luz do mundo. Ele, por excelência, deu o sabor que o mundo realmente precisava quando estava tristemente diante dessa realidade insulsa do pecado. Ele trouxe o sabor do amor, da misericórdia, da compaixão de Deus Pai por cada um de nós. E é a luz que, de fato, nós que, como diz o profeta Isaías, jaz nas trevas, ele vem como luz do alto para dissipar essas trevas, iluminando mente e coração, para que nós possamos andar no clarão da vontade de Deus. Hoje, um passo a mais. A lei, os mandamentos, não são pesados, vai dizer Jesus em outro momento, não são. O difícil, meus queridos irmãos, primeiro, é saber se a gente conhece. E eu desde já vos pergunto, você conhece todos os mandamentos? Padre, aprendi, sim, claro, lá, quando fiz a catequese há trocentos anos, com todo respeito. Mas pode ser que quem fez agora. A pergunta é, se você sabe, se você conhece, porque até mesmo saber, talvez não é o que aqui eu preciso de fato que a gente entenda. E mesmo conhecendo, também pode ser que não seja a melhor realidade que precisamos hoje para bem compreender o que a palavra de Deus quer dizer. Conhecer, saber, tudo tem que levar a uma realidade muito maior e mais profunda, que é estar colocando em prática cada um deles. Mas para mim estar colocando em prática, de fato eu preciso conhecer. E aí eu pergunto novamente, você sabe todos os 10 mandamentos da lei de Deus? Aqui eu não quero colocar ninguém em uma situação ridícula, mas é só para você entender que se eu ainda, ou aprendi, esqueci, ou ainda não sei, fica como lição. Lembrando da palavra de Deus para nós deste 6º domingo do tempo comum, chegando em casa, aquele uso de alguns minutos ou horas de WhatsApp, de Facebook, de Instagram e assim vai, coisas que eu nem sei nome, que temos aí muitas das vezes como tempo que se gasta, mas tristemente se perdendo. Não que não seja bom, não que o padre também usa, mas a gente tem que saber colocar limite nas coisas que de fato não edifica tanto quanto gostaríamos e deveríamos edificar a nossa vida. Enquanto você pode tirar meia hora, 5 minutos, 10 minutos, para poder aprofundar mais das coisas de Deus, que também está ali, naquele mesmo celular, naquele computador, naquela realidade das redes sociais que a gente usa, que se você calcular durante a semana, quantas horas que foram usadas, você poderia muito bem entender que poderia ter gastado ali mais meia hora, 1 hora, para o Senhor, para a edificação da sua vida, para a construção humana e espiritual, e principalmente para a sua salvação. Porque hoje a palavra de Deus que acabamos de ouvir é isso que ela quer. Os mandamentos de Deus que Jesus diz não são pesados, são leis que Deus colocou para que o povo, quando estava lá, adorando o bezerro de ouro, ele disse simplesmente, vai, leva essas tábuas com essa lei, diga àquele povo que já não dá mais para viver daquele jeito. É preciso que eles compreendam que tem um Deus por ele, mas se eles realmente ficar adorando outros deuses, eles vão se perder tanto quanto já se perderam lá atrás. E o que é pior, não vão chegar à terra prometida. Não por falta de vontade minha, pelo contrário. Ele libertou de lá da escravidão do pecado, do exílio da Babilônia. Agora, colocando neste caminho, ele quer que siga aquilo que ele está pedindo.
E quando nós olhando cada um dos mandamentos, une esses mandamentos às bem-aventuranças e vai observando o contexto com que Jesus vai desmembrando a realidade, seja dos mandamentos, seja das bem-aventuranças, como diz, seja sal, sede luz. E hoje, observe esses mandamentos. E o que é interessante, ele fala de uma realidade muito interessante, porque ele coloca tanta coisa daquela forma como nós precisamos entender. Assim diziam antes, eu vos digo. Agora é Jesus. Ele não está dizendo que está abolindo aquele passado, mas está dizendo que está dando pleno cumprimento. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Vamos pedir a graça para esta semana de gastar um pouco mais de tempo com o Senhor. E como tarefa para que nós possamos viver esse ensinamento da sua palavra, vamos pegar os mandamentos da lei de Deus, rezar a cada dia desta semana e ir pautando ali, será se eu estou observando isso? Amando a Deus sobre todas as coisas, não tomando o seu santo nome em vão, e assim vai. Fazer uma boa e sincera reflexão profunda dessa intimidade que o Senhor quer de nós cada dia com a sua vida. Vamos colocar em prática a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.